Olá pessoal, boa tarde, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação, então desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Agora aqui, no nosso segundo semestre, de uma forma mais específica, a gente vai falar muito ainda sobre trabalho, sobre ética, sobre cidadania, inclusive a nossa aula de hoje é sobre trabalho e cidadania. Qual é a relação, desses dois conceitos? Tá certo? Então, você que está aqui no nosso bate-papo, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. Tô vendo aqui que a Érica Fernanda está aqui com a gente. Olá, Érica. A Glória Maria também está aqui. E o pessoal do nosso polo, dos nossos polos, das nossas cidades que estão conectados aqui no sistema do canal Educação, apareçam, falem aí comigo. São Francisco do Piauí apareceu aqui. Olá, São Francisco. Cadê a galera de Pavussul, de Uruçuí? Cadê a galera aí de Baixa Grande do Ribeiro, de Jacobina, Jerumênia, Manda, Pimenteiras? Na hora que eu falei, Pimenteiras. Apareceu aqui a galera de São Francisco do Piauí, na escola Mário Coelho Neto. Não é isso? Mário Coelho Neto. Beleza, que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente vai discutir sobre um assunto bem importante, porque a gente vai falar sobre o impacto, nas nossas vidas em relação ao trabalho. A gente vai falar um pouco mais sobre cidadania. Inclusive, são conteúdos bem importantes para a galera que está se preparando aí para o Enem também, porque falar de trabalho, gente, é algo fundamental, é a nossa realidade, é a forma também como a gente tem, de conseguir se manter aqui dentro dessa sociedade. Então, que bom que vocês estão aqui, tá certo? Beleza, então, a galera aí, de São Francisco do Piauí, a terceira série B, que está aqui com a gente. Então, bora lá, Glória Maria também. Hoje, dia 15 de agosto, a gente vai falar sobre trabalho e cidadania, E primeiro, gente, eu quero que vocês entendam que o trabalho, ele pode ter diversos significados na vida das pessoas, Então, você concorda? E aí, o que significa trabalho para você? Coloca aqui no nosso bate-papo para que a gente possa desenvolver essa discussão. Coloca aí o que significa trabalho, na sua opinião. Por que as pessoas trabalham, Então, coloca aqui no nosso bate-papo. Quero saber aqui a opinião de vocês, para que a gente consiga desenvolver essa discussão, tá certo? Cadê a galera aí? Cadê a Glória Maria? E aí, Fernanda? Érica Fernanda, por que tu acha? O que significa trabalho? Cadê a galera aqui de São Francisco do Piauí, da escola Mário Coelho Neto? Coloca aqui no nosso bate-papo. Por que vocês acham que as pessoas trabalham, gente? Lembrando que a gente vive dentro de um sistema capitalista, então absolutamente tudo virou uma mercadoria. Então isso significa que absolutamente tudo, ou quase tudo dentro da nossa sociedade tem um preço. Então, por que vocês acham que as pessoas trabalham, E eu estou trazendo essa discussão aqui na nossa disciplina de projeto de vida, porque vocês já estão na terceira série do ensino médio, gente? Então, é uma galera que está aqui, vai fazer o Enem, está pensando em um ensino superior, entrar na universidade, adquirir uma outra forma de conhecimento, e aí vai ser algo natural, Vocês vão escolher uma profissão. Então, por isso que aqui é um dos temas também que a gente discute no projeto de vida já da terceira série do ensino médio. Então, por isso que eu estou aqui perguntando, Coloca aqui no nosso bate-papo a opinião de vocês. Lembrando que a gente não precisa, que não tem nenhuma resposta certa ou errada, A gente vai aqui justamente desenvolver essa discussão, Então, na maioria das pessoas, a gente pode dizer assim, que
uma parte vê o trabalho também como castigo, né? Lembra lá do significado da origem do trabalho, que é uma palavra que vem do latim, que significava tortura, né? Então, de fato, porque como a gente estudou de que forma que o trabalho ele foi se transformando ao longo da história, nós vimos que lá na antiguidade, por exemplo, o trabalho ele era destinado apenas para a população que era pobre, que era prisioneira de guerra, eram pessoas escravizadas, ou camponeses, ou servos, em que o trabalho era visto como algo que era degradante. Então, o trabalho, a força braçal era algo destinado apenas a essa população pobre. E quem fazia parte das elites não trabalhava, né? Poderia se dedicar à política, à economia, à história, à arte, à literatura. Então, existiam essas diferenças, né? Quando a gente entra na Idade Média, a mesma ideia. Então, o senhor feudal, ele era o dono da terra, né? Ele não trabalhava, enquanto que os servos trabalhavam, pagavam muitos impostos, mas também não recebiam nenhum salário por aquele trabalho que eles exerciam, né? A própria Igreja Católica dizia que o trabalho para acumular riqueza ou algum lucro era um pecado. Então, as pessoas, elas apenas viviam em serviço, né, em um contexto de servidão. Depois, a gente vem, né, na Idade Moderna, com o discurso de que o trabalho, né, ele dignifica. Então, a partir do século XVI, o trabalho ele começa a significar que uma pessoa ela é digna, né? Olha, ela trabalha, né? As próprias religiões protestantes, como o calvinismo, levanta também essa ideia de que quanto mais tu trabalha, mais chance tu teria de se salvar, de ir para o céu. Então, o trabalho ele foi mudando de significados ao longo da história, né? Então, o trabalho ele também é visto hoje como um meio de sobrevivência, porque, afinal de contas, dentro de um sistema capitalista, tudo tem um preço. Então, a educação vira mercadoria, a saúde vira mercadoria, né? O nosso próprio trabalho, de acordo com uma visão marxista, também vira uma mercadoria, porque a gente trabalha em troca de um salário justamente para sobreviver, para se manter, né? Para a gente ter uma condição de ter acesso à moradia, à educação, à saúde, ao deslocamento dentro de uma cidade. Então, de fato, o trabalho ele garante essa sobrevivência. É por isso mesmo que o trabalho ele é um direito. Está lá na Constituição Federal. E também o trabalho ele tem um significado, ele é visto como um caminho para realizar seus objetivos, os seus sonhos. Porque imagina, se tu tiver o sonho de visitar um país fora do Brasil, tu vai ter que ter dinheiro, né, gente? E aí, se tu não é uma pessoa herdeira, se tu não ganha uma bolada na Mega Sena, tu precisa trabalhar para que tu tenha esse poder aquisitivo, né? Isso aí envolve muitas questões, como a gente já discutiu muito aqui e vai continuar discutindo, né, sobre trabalho. No contexto atual, a gente sabe que o trabalho, a gente vive em um país que a gente tem um alto número de pessoas desempregadas ou de pessoas que têm um trabalho informal, então automaticamente não são beneficiados, né, pelos direitos trabalhistas. Então é claro que isso gera um impacto muito grande. Vai se gerando uma desigualdade de renda e essa desigualdade de renda, ela começa a gerar outras desigualdades, né? Então, se eu não tenho acesso ao trabalho, eu também estou sendo privado de uma cidadania. E é por isso que a gente vai entender aqui também o que é cidadania. Então, a cidadania, gente, ela se refere a tudo aquilo que está relacionado aos nossos direitos e aos nossos deveres dentro de um determinado território, né? De uma cidade, de um estado ou de um país. Então, nós temos aqui, podemos dividir a cidadania em três categorias. A primeira é a cidadania política. Então, é a garantia de direitos à participação política, que é votar, ser votado, né, organização em sindicatos e movimentos sociais. Então, a cidadania política é a nossa participação política dentro da sociedade que a gente vive. E isso é fundamental, porque quando a gente para pensar na história da política no Brasil, nós já vivemos, por exemplo, duas ditaduras, né?
Então, a gente viveu uma ditadura durante a era Vargas, na terceira fase do seu governo, que foi de 1937 até 1945, em que é considerado o Estado Novo, a ditadura varguista. Então, teve muita censura aos movimentos sociais, aos partidos políticos. A população não votava para a presidência da República, a galera era muito censurada, era presa, era morta, né? Então, nós temos os nossos direitos totalmente privados. A gente não consegue participar das decisões, tá certo, gente? Então, outra questão foi a ditadura militar, civil-militar, né, de 1964 até 1985, que a gente também não vota para a presidência da República. É um período marcado pela censura aos movimentos sociais, aos partidos políticos, ao questionamento. Afinal de contas, dentro de uma ditadura, o ditador ele não aceita, ele não admite a oposição. Então, não tem como, né, o povo fica sem voz. Então é por isso que uma ditadura ela é o oposto a uma democracia, porque a gente de fato não participa das decisões políticas e a gente nem tem o direito de reivindicar os nossos direitos, né? Porque senão você acaba podendo ser preso, morto, torturado. Então, essa cidadania política é muito importante. É a ideia de que a gente precisa participar das decisões políticas do nosso país. A gente precisa ter consciência em relação aos nossos direitos, tá certo? Então, eu quero muito aqui que vocês se liguem nisso. Beleza? A galera aqui que está no nosso bate-papo. Olá! O Pantera, que é o do filme, o Pantera Negra, o Cleuton Nunes, que também está aqui no nosso bate-papo, beleza. Então, a gente também tem a cidadania civil, né, gente? Então a cidadania política é o quê? É você votar, se você quiser se candidatar, você também pode, é um direito seu, tá certo? E a cidadania civil, gente, é a garantia dos nossos direitos relativos à nossa liberdade. Então, a gente precisa de liberdade de expressão, por exemplo, né? Entender que a liberdade de expressão não é sobre você ir lá e colocar, beleza, liberdade de expressão é eu dar a minha opinião. Não necessariamente, porque só pelo fato de ser a sua opinião, não quer dizer que ela esteja correta, né? E a gente precisa lembrar que muitas vezes as pessoas elas acabam agindo, fazendo comentários, por exemplo, na internet, que são super violentos, que reafirmam um discurso de ódio, pode ter racismo, homofobia, capacitismo, né, xenofobia, e a pessoa dizer, é a minha opinião. Não, né, gente? A gente precisa ter uma noção, né, da gente respeitar o outro. A gente não pode ultrapassar esse limite, tá certo? A Glória Maria, ela comentou assim no nosso bate-papo, uma coisa que não tem uma coisa que não tem hoje em dia em relação à política é o que, Glória Maria? Coloca aqui. O que tu quis dizer com isso? Então, né, pensar também, lembrar que a política, Glória, não é somente em relação a um processo eleitoral, né, gente? A política, gente, ela é todos os dias. Política não é só eu ir lá e votar, né? Política são todos os dias em relação aos nossos direitos, eles estão sendo respeitados, quais são os direitos que a gente ainda precisa lutar, né, para conquistar, tá certo? A Glória Maria comentou, gente, em relação aos nossos direitos, né? É verdade, né? Então, por isso que a gente precisa, Glória Maria, ter muita consciência, porque, gente, todos os direitos que nós temos dentro dessa sociedade não nos foram dados, né? Fica o direito da mulher votar, não tem nem 100 anos que as mulheres votam no Brasil. O voto para as mulheres foi legitimado no Brasil na Constituição de 1934. Então, não tem nem 100 anos que a gente vota.
Os direitos trabalhistas, por exemplo, é de 1943, durante, né, a última fase, o Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, também não tem nem 100 anos de direitos trabalhistas no Brasil, gente. Então, isso é muito problemático. A gente, de fato, precisa pensar sobre isso, né? Que país é esse que eu vivo, que os meus direitos não estão sendo preservados ou eles não existem? Tá certo? Então, a cidadania civil é liberdade de expressão, é liberdade de locomoção. Então, o fato de eu moro aqui no estado do Piauí, mas se eu quiser ir para o estado da Bahia, o estado de São Paulo, eu posso, pois é um direito meu conseguir me locomover dentro do meu próprio país, né? Outro direito de credo. Então, o Brasil, gente, por exemplo, é um país muito religioso, né? Um país que a maior parte das pessoas se consideram cristãs, ou seja, acreditam em Deus, independentemente de suas religiões. Porque nós temos muitas manifestações religiosas no Brasil. A gente tem o catolicismo, nós temos as religiões protestantes, nós temos as religiões de matriz africana, nós temos o espiritismo, temos até a igreja satânica no Brasil, né? Então, as pessoas, elas têm a liberdade de poder praticar o credo, a crença que elas quiserem. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente também tem muita violência envolvendo questões religiosas, né? Nós vimos, a gente vê bastante na internet, na televisão, que muitas pessoas que frequentam terreiros, né, locais que são dedicados às religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, essas pessoas, elas tem muito preconceito, né? Muitos terreiros, eles são atacados, as pessoas são atacadas na rua, e ainda tem todo aquele preconceito e estereótipo de que religiões de matriz africana são religiões que são satânicas, né? E a gente precisa entender, gente, que também são religiões cristãs. Essas pessoas, elas também compartilham a crença em um Deus, né? Num símbolo de Deus, inclusive tem um sincretismo também religioso, né, em que alguns santos católicos são orixás. Então, a gente precisa quebrar esse preconceito e respeitar, né, a crença, a religião das pessoas, tá certo? Não adianta muitas dessas violências ocorrem, né, porque as pessoas acham que a minha religião é a única verdadeira, a minha religião é a única que salva. Bom, então, se a sua religião é isso para você, que bom. Então, se concentre nisso, se concentre aí nas suas crenças. Não existe a necessidade de você ter que ofender, né, de você ter que atacar a crença e a religião de uma outra pessoa, porque é aí que se quebra o respeito, tá certo? Então, esse também é um ponto muito importante para a gente refletir aqui, né, dentro do país. Bom, a cidadania civil, ela também engloba as nossas liberdades individuais. Por exemplo, o divórcio no Brasil, gente, era algo proibido, só foi permitido em lei ali durante a década de 70. Então, isso significava que quando, imagina, tu casa com uma pessoa, aquele relacionamento deu certo até um determinado momento, mas vocês decidem que é a hora de se divorciar. Beleza. Hoje, né, nós temos advogados, um direito todo voltado para essas questões. Mas até a década de 70, gente, isso era proibido, simplesmente era proibido se divorciar. Isso é muito uma intervenção do Estado e uma decisão que só cabe àquele casal, se vão decidir permanecer juntos ou se vão se separar, né? Então, isso, até isso agora é um direito, tá certo? O Cleilton, tu até me corrigiu, tu apagou, né, Cleilton, ou é Cleiton, ele disse, não questiona nenhuma delas, né, então ele disse que não questiona nenhuma religião. É isso, né, gente, a galera é livre para poder acreditar em quem quiser, no que quiser, e se não quiser acreditar também, tá tudo bem, porque você tem um direito, você tem uma liberdade para isso, tá? A gente não pode, porque, por exemplo, eu posso ter uma religião,
Toda religião é uma instituição social, a gente aprende sobre isso lá na sociologia. Então, toda religião ela acaba criando ali as suas próprias regras sociais, os seus princípios, né? E eu não posso colocar os meus princípios morais, individuais, acima do outro. Não é porque eu acredito que você também precisa acreditar. A gente pode ser diferente, né? Então, muitas vezes, né, se a religião, a ideia é que tu consiga voltar a morar aí na presença de Deus, né, quando você morrer e tal, então tudo bem, então se concentre na sua salvação, né? Mas o grande problema é porque a gente vive dentro de um país ou de um mundo que o meu ponto de vista é como se ele fosse o correto, é como se ele fosse o absoluto. E não é, gente. Cada pessoa que ocupa uma sociedade, ela tem suas crenças, ela tem suas verdades, os seus valores, né? Então, algo a moral, a questão da moral, né? Algo que eu considero errado, talvez o Cleiton não considere, né? Eu posso achar algo correto e você pode achar algo errado. É isso, são os nossos valores morais. Não dá para a gente ficar tentando, né, digitar as regras para a vida de uma outra pessoa. Cada um é que sabe de si. Não é isso? É aquela famosa frase, cada um que cuide da sua vida, né? Se eu tenho a minha vida para cuidar, não vou perder tempo cuidando da vida do outro. Seria isso, né, gente? Seria mais fácil, né? Então, Baixa Grande do Ribeiro comentou aqui no nosso bate-papo que nós somos livres, né? Verdade, né, Baixa Grande do Ribeiro? É isso, nós somos livres para qualquer questão, seja a religião, o posicionamento político, a identidade de gênero, a orientação sexual. A gente é livre para ser o que a gente quiser e nós precisamos sermos, né, respeitados por isso. Total. Bom, a outra categoria da cidadania é a cidadania social, gente. É a garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana, que é o respeito aos direitos humanos, né? Então, nós temos uma Constituição Federal de 1988. Essa mesma Constituição, ela foi feita porque, lembra, a ditadura vai até 1985, né? 21 anos de ditadura. Então, a gente precisaria ter uma nova Constituição para que direitos que antes haviam sido excluídos, né, eles pudessem voltar. Então, por exemplo, ter partidos políticos diferentes, as pessoas poderem participar de movimentos sociais, sindicatos, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Então, tudo isso voltou a ser um direito garantido no Brasil. Então, hoje mesmo, né, a gente tem aí a Constituição Federal, em que ela fala basicamente de quais são os nossos direitos, os nossos deveres dentro dessa sociedade. Então, a gente tem um direito a ter o direito ao trabalho, a uma alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde, à educação, à segurança. Tudo isso é um direito nosso, né? E eles precisam serem colocados em prática. Inclusive, o próprio direito da alimentação é algo que hoje não está sendo, né, gente? Porque hoje o Brasil, no ano de 2022, ele voltou para o mapa da fome, porque são mais de 33 milhões de pessoas passando fome, né, em algumas, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil que vivem em um nível de insegurança alimentar. Pode ser um grau leve, moderado ou grave, né, que é quando de fato a pessoa ela passa fome. A gente tem uma linha da pobreza, né, quando a gente pensa em uma estrutura, uma estratificação social no Brasil. As pessoas que estão ali dentro da linha da pobreza são as pessoas que tem ali uma média de R$ 156 por mês. Então, imagina viver no Brasil com R$ 156 por mês. Vocês acreditam, gente, que essa quantia ela dá para sobreviver? Coloca aqui no nosso bate-papo, né? Essa semana mesmo, né? Não, semana passada, sexta-feira, eu comprei um gás lá para minha casa e o gás foi R$ 120, né? Se tu passa no cartão de crédito, fica R$ 125. Então, tu imagina,
imagina, a pessoa ela tem R$ 156 no mês, 120 vai só para o gás. Aí ela não tem como comprar comida. Se ela compra comida, não tem como ela comprar um gás, né? Então, é uma desigualdade social muito grande, gente. Então, são pessoas que elas podem almoçar, mas elas não sabem se elas vão jantar, não sabem se irão almoçar no outro dia. Então, a insegurança alimentar é justamente isso, né? Então, a gente voltou para os patamares de 30 anos atrás, ou seja, quando o Brasil, a gente estava na linha da pobreza, né, em 1990, no mapa da fome, quer dizer, a gente saiu, mas acabou voltando nesse ano. Então, é muita gente vivendo uma insegurança alimentar, com alimentos que são baixos, né, em nutrientes. Então, não dá para sobreviver, gente. É muito complicado. Né? Então, isso aqui é um direito que não está sendo colocado em prática. Porque uma pessoa que ela não come, não tem como, gente. Ela não vai, ela não tem trabalho, ela não tem educação. Né? E nessa mesma pesquisa, alguns destaques foram notados como a maior parte das pessoas que estão numa insegurança alimentar são mulheres, são negras, né? São famílias que são chefiadas pela mulher. A maior parte dessas casas são com crianças, né, 2 ou 3 ou 4 crianças com menos de 10 anos de idade também são as que mais passam fome. O campo é o que mais passa fome também. Então, falta água para beber no Brasil, mesmo o Brasil sendo uma das maiores reservas de água doce do mundo. A gente falta saneamento básico. Então, são muitas desigualdades, né? A Glória Maria comentou aqui no nosso chat que é impossível, né, Glória? Tu conseguir viver em um mês com R$ 156, gente. Não tem como, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês se liguem, né? Como a cidadania, ela é algo importante, como ela é algo fundamental para que a gente consiga ter dignidade. Inclusive, esse também foi um dos destaques da pesquisa, porque foi colocado a vergonha, né? As pessoas que passam fome, elas também têm vergonha disso, porque muitas acabam se colocando em situações que ferem a dignidade humana, como, por exemplo, procurar comida no lixo. Né, gente, é algo ali que machuca, ninguém quer fazer isso, ninguém quer ter que comer restos, né? Então, ou comer algo estragado, ou comer algo ali de fato tá no lixo, né? Nós temos pessoas que procuram comida, roupas nos aterros sanitários espalhados pelo Brasil inteiro. Então, é algo muito triste, é algo que está muito presente na realidade brasileira. Bom, gente, então, ser cidadão é ter direitos e deveres, é ser conhecido como um membro pleno e igual da sociedade, né, gente? Já a cidadania, ela é a conquista desses direitos, é o cumprimento dos deveres, né? Lembrar que muitos dos direitos que a gente tem na sociedade, nada foi dado. A gente teve que conquistar, né? Então, se hoje, por exemplo, eu, que sou uma mulher, eu voto porque outras mulheres antes de mim tiveram que lutar para que eu pudesse ter esse direito, né, gente? As leis trabalhistas, se eu trabalho hoje de carteira assinada, é porque muitos trabalhadores antes de mim tiveram que lutar para que eu pudesse ter esse direito garantido hoje no século XXI. Então, isso aqui são conquistas, a cidadania é uma luta. Por isso que a gente fala que, para que a gente consiga ter direitos, para que esses direitos eles possam ser respeitados, a gente precisa lutar, porque nada vem de graça, como a gente costuma falar, né? Então, para que eu possa lutar pelos meus direitos, eu preciso o quê? Ter consciência deles. Porque se eu não tiver consciência, nada vai ser feito, né? Então, é justamente através da cidadania que o indivíduo ele pode exercer o seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, né, gente? Lutando
por melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, né? Então, a cidadania e a democracia, elas estão diretamente ligadas, relacionadas, né? Olha aí, o dia 10 de dezembro ele é conhecido como Dia Internacional dos Direitos Humanos, gente. Isso aqui ocorreu, foi uma carta dos direitos da Organização das Nações Unidas em 1948. Também é algo fundamental, é algo aí que seria a base, né, para qualquer país do mundo. E isso aqui é interessante a gente pensar, porque a Organização das Nações Unidas, né, ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, é um conteúdo que vocês estudam aqui na terceira série do ensino médio, né? Então, quando a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 1945, nós temos hoje, a gente fala de uma média de 60 milhões de pessoas mortas, né? Ocorreu o Holocausto, que foi praticado pela ideologia nazista, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, né? Também pessoas que eram contra a ideologia nazista, professores, jornalistas, comunistas, pessoas negras, homossexuais, pessoas com alguma deficiência, também foram mortos dentro desses campos de concentração. Então, quando essa guerra termina, todas aquelas fotos, né, dos campos de concentração, milhares de corpos, gente, empilhados, milhares de pessoas subnutridas, crianças, né, que serviram de cobaia dentro dos campos de concentração, essas fotos, esses vídeos, eles chocam o mundo. Então, o mundo se questiona o que foi que aconteceu, né? A gente perdeu o nosso bom senso, a nossa humanidade, já que as pessoas estavam sendo mortas, torturadas, né? Então surge a Organização das Nações Unidas, um pedido, né, para que esses países possam assinar a Carta da ONU com a garantia de que as pessoas elas vão ser protegidas e de que elas vão ter direitos. Então isso aqui é fundamental. E aí, o que é isso? O país que assina, nós temos muitos países que não assinaram, né, a carta aqui, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, inclusive, a gente pode até pensar aqui no Afeganistão, né? Vocês estão ligados no que aconteceu com o Afeganistão no ano passado. Eu acho que agora no mês de agosto está fazendo um ano que o Talibã ele tomou o governo, né? Depois que os Estados Unidos, as tropas são retiradas lá do Afeganistão, que foi uma decisão do John Biden. Então, acabou gerando um impacto muito profundo na vida daquelas pessoas, porque muitos direitos foram negados, né? Inclusive para as mulheres. Muitas mulheres, né, tentaram fugir do Afeganistão. Vocês lembram, gente, que o aeroporto, né, lotado, as pessoas se pendurando no avião, muitas despencando. Tiveram muitos vídeos assim, porque as pessoas estavam desesperadas, porque sabiam, né, o Talibã já havia governado o Afeganistão, parece que de 96 até 2003, foi isso? Não, até 96, acho que uma coisa assim, até os anos 2000. Então, enfim, né, já havia governado, eu não lembro agora a data exata. Então, as pessoas sabiam que esses direitos eles iriam ser revogados, né, iriam ser excluídos. Então, as mulheres hoje, por exemplo, elas precisam sair de burca na rua. As mulheres, quando saem na rua, elas precisam estar acompanhadas de um homem ali na família. As meninas só podem estudar até os 12 anos de idade. As mulheres, alguns trabalhos são permitidos, outros não. E as que são permitidas trabalhar, elas têm muito medo de sair para trabalhar, então muitas, né, ficam presas dentro de casa. Então é uma realidade muito cruel, né, gente? Isso porque é óbvio, também não assinaram aqui, né, a Carta dos Direitos Humanos. Então imagina, né, você, mulher que está aqui assistindo essa aula agora, Glória Maria, que está aqui no nosso bate-papo,
a galera de Baixa Grande do Ribeiro, de São Francisco do Piauí. Imagina, tu tá estudando aqui, tu tá na 3ª série do ensino médio, tendo a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, com a possibilidade de poder sonhar em entrar em uma universidade pública, em sonhar em ter um trabalho, em seguir uma profissão. Agora, essas mulheres, essas meninas que vivem no Afeganistão hoje, por exemplo, elas nem podem sonhar com isso porque o país não vai deixar, né? Você não vai poder estudar, gente. Então é algo muito triste, é algo que gera um impacto muito profundo, é algo que aumenta a desigualdade de gênero. Então, é muito importante que a gente pense também sobre essas outras realidades, né? E aí, lembrando, né, que a Declaração dos Direitos Humanos está falando o que é fundamental. É ter a liberdade, é o direito à vida, o direito à justiça, à segurança, o direito à saúde, né, também gratuita, de qualidade. Saúde, por exemplo, no Brasil, era... O SUS, gente, ele é de 1990, né? Então o SUS só tem 32 anos no Brasil, porque a saúde antes disso, ela não era vista como um direito, era quase como um favor, né? Então existiam alguns hospitais que eram mantidos por alguns órgãos religiosos, né, alguns órgãos filantrópicos. O Estado não tinha a obrigação, né? Então, o SUS ele é de 1990, só tem 32 anos. É algo muito importante. É claro que o SUS ele também tem muitas falhas, né, gente? Mas a gente precisa reconhecer que ele faz a diferença, né? Ele é fundamental. Todo o processo de vacinação é no SUS, né? Infelizmente, hoje, também devido a uma grande quantidade de fake news, as pessoas estão desacreditando na ciência, estão com medo da vacinação. Então, um retrocesso muito grande, porque todo mundo que nasceu aqui no Brasil, que está agora assistindo essa aula, provavelmente, né, foi vacinado quando era criança, né? A gente tem lá o teste do pezinho, a gente tem vacina contra a paralisia infantil, a poliomielite, o sarampo. Então, é fundamental que a gente acredite na ciência, que essas crianças sejam vacinadas, porque essas crianças que não forem vacinadas, elas vão ter consequências no futuro, né? Como a própria paralisia infantil, né, gente? Então, é muito importante que a gente acredite na ciência, que a gente defenda a ciência. Não tem como. A gente está no século XXI, no ano de 2022, e questões básicas as pessoas estão questionando, como um sistema de vacinação, né? Ou então diz, eu lembro que com a Covid-19 existia muita fake news dizendo que a vacinação deixa a pessoa autista. E claro que não, né, gente? É uma condição. O autismo ele tem vários espectros, né, que fala várias categorias também, diferenças, e são pessoas também que sofrem muito com preconceito, com capacitismo. Então, a gente precisa de informação, de informações que são verdadeiras, e é por isso que a gente precisa se ligar nisso, né? E lembra, né, as fake news, elas chegam em uma grande quantidade nas redes sociais, no WhatsApp. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente consome também na internet, tá certo? Bom, olha aqui, também os direitos humanos, o direito à informação, pronto, como eu estava falando, né? Opinião, a expressão. Lembrando, a gente também precisa saber diferenciar uma notícia, uma matéria, quando ela é informativa ou quando ela é uma matéria de opinião, né? Muitas vezes ali jornais, porque a gente sabe, né, e vocês estudam isso lá na sociologia, quando a gente fala sobre indústria cultural, a gente sabe que toda imprensa, toda emissora no Brasil, ela também tem uma ideologia, ela defende ali seus interesses. Então a gente precisa ter muita atenção com o que a gente consome na internet, na televisão, quando a gente vê uma matéria em um jornal, quando a gente lê uma notícia, a gente precisa ter cuidado para saber se aquela matéria ela realmente foi feita por uma pessoa especialista, por uma pessoa que ela tem um compromisso com a verdade. Então tudo isso aí a gente precisa prestar atenção. Também é direito humano, né? A dignidade, a fraternidade. Olha aqui, educação, trabalho,
a igualdade, né, gente? É justamente viver dentro de um país em que a gente tem os nossos direitos preservados, tá certo? E aí, olha só, o direito ao trabalho, né? Isso são direitos sociais, olha aí, tá na Constituição de 1988. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o trabalho aqui em destaque, né? A moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 6 da Constituição. Então, é um direito, ainda mais hoje, né, como a gente vive em um país em que a gente tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas, um número muito grande de pessoas vivendo no trabalho informal. Nós já analisamos isso aqui, né, quando a gente viu o trabalho no contexto atual do Brasil. Então, como é que eu vou conseguir me manter dentro de uma sociedade em que tudo precisa ser comprado se eu não tenho trabalho? Então, gente, é um direito à geração de renda, é uma função do Estado, né? Da Presidência da República, da Prefeitura, do Estado, do Governo do Estado. Deve ser uma preocupação constante do Executivo do país, porque não tem como a gente conseguir se sustentar, se alimentar, ter uma moradia, também ter acesso à saúde e à educação, se simplesmente a gente não trabalha, se a gente não tem acesso ao trabalho, né? O trabalho, ele também aí é uma marca, é uma base para que a pessoa ela consiga ter uma vida digna, não é isso? Então, e sem falar que quando a gente não trabalha, não tem essa geração de renda dentro do país, vai se gerando ainda cada vez mais desigualdade, né? A desigualdade só tem como aumentar. Então, vira uma desigualdade econômica, mas também uma desigualdade em relação à educação. Nós temos mais pessoas fora das escolas. Então, pensa aqui, uma criança em que ela acordou hoje, segunda-feira, e ela tem uma família aí com uma base estrutural muito boa, então ela acorda, ela dormiu numa cama saudável, que tem um teto, né? Uma cama saudável não, né? Uma cama confortável. Depois ela toma café da manhã, ela vai para a escola de carro em que a mãe está levando, estuda em uma escola privada, à tarde faz o inglês. No final de semana viaja, nas férias viaja para Disney. Agora imagina a vida de uma criança que acordou hoje na segunda-feira e nem tinha, né? Tava chovendo, nem teto, já estava ali molhando a criança. Depois não tem café da manhã. Aí ela vai para a escola, não tem um lanche da escola porque a verba para a merenda foi desviada. Gente, olha as diferenças, né? Não tem como, aí os pais têm uma escolaridade também muito baixa, depois vai ter que ir para a rua pedir dinheiro. É isso, gente, é uma série de desigualdades, né? E a gente precisa refletir sobre isso. Não tem como a gente viver dentro de um país em que a gente não reflete, não questiona a própria realidade que a gente vive. É por isso que aqui com vocês, eu sempre nas nossas disciplinas, né, na história, na sociologia, no projeto de vida, a gente faz todas essas discussões, porque um dos pilares da educação é que vocês consigam desenvolver um pensamento crítico. E para conseguir desenvolver um pensamento crítico, vocês precisam estar atentos à realidade que vocês estão vivendo, porque isso também impacta a vida de vocês, não é isso? O acesso à educação que vocês têm, vocês vão fazer um Enem, né? Depois vocês vão entrar em uma universidade, vocês vão entender como é a realidade dentro de uma universidade pública, né, gente? Porque muitas vezes falta verba também dentro da universidade, né? E então é algo para a gente pensar, porque isso aí vai fazer parte da realidade de vocês, tá certo? Eu também estudei dentro de uma universidade pública, estudei ali na Universidade Federal do Piauí,
Passei também por muita greve na universidade, gente. Durante o período que eu fiquei lá, eu acho que eu passei por 4 greves. Vocês têm noção disso? 4 greves. E assim, é compreensível também, né? Educação, a gente falta verba para a universidade. E aí os professores também têm todo um direito, né, de reivindicar as suas melhorias salariais. Então, também, né, a greve dos servidores ali terceirizados. Aí teve greve de professor, teve greve de servidor terceirizado, né, funcionário terceirizado. Depois teve greve do RU, que a galera disse que também não tinha condição, né, de manter ali a alimentação todo dia. Então, assim, gente, muitas questões, são muitas desigualdades sociais no Brasil. Então é por isso que a gente precisa, ó, tá aqui atento, se ligar. Tá certo? Galera aí de Isaías Coelho, é isso? Isso. Da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Então, por isso que existe uma relação entre trabalho e cidadania, gente. As mutações no Brasil do trabalho, né? No mundo do trabalho, desculpa. Então, as diferenças no mundo do trabalho, as transformações geraram também insatisfação, crise, desconforto, desemprego, e essa realidade ela precisa ser conhecida pela população, né, gente? Porque o trabalho ele é a principal via que transporta um indivíduo a uma condição de gente exercendo o direito à cidadania. É por isso que o trabalho é um dos conteúdos que a gente aborda na sociologia, na história, aqui nas nossas aulas de projeto de vida. Então, por exemplo, a globalização, as mudanças rápidas, a comunicação instantânea, a internet, a tecnologia, tudo isso vem modificando a forma como a gente também trabalha, né? Então, por exemplo, a gente tem fábricas que hoje, gente, já foi substituída, né, a força de trabalho humana por uma máquina. Então, fábricas automobilísticas, né, que fabricam carros, tem uma boa parcela daquele trabalho realizado por máquina, por robô. Né? Se tu jogar aí no Google, tu vai ver muitos vídeos. A gente tem, inclusive, uns vídeos de frigoríficos, né? Que fazem todo o corte, todo o preparo da carne, só com robôs também. Então, é um trabalho que, às vezes, é mais rápido, é um trabalho que tem menos desperdício. E é claro que isso também vai gerar consequências, que pessoas, né, que acabam perdendo aqui o seu trabalho, né? Então, é a tecnologia, né, gente? Não tem como. A gente está vivendo dentro de uma sociedade que cada vez mais a tecnologia ela tem impactado cada vez mais a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vive dentro dessa sociedade, né? Hoje a gente tem, por exemplo, muitas empresas, elas fazem até, né, antes era bem mais comum tu chamar uma pessoa famosa, uma artista no Brasil, para fazer uma propaganda da tua marca, né, na televisão, na internet. Hoje muitas marcas elas têm os seus próprios influenciadores virtuais, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, ela tem lá a Magalu, não é isso? Que é uma personagem virtual, digital. Ela nem chama mais a artista, né? Claro, ainda tem, mas já gera um impacto, né? Será que daqui a uns anos quem é que vai estar dando aula aqui? Vai que é um robô? Não tem como a gente saber, né? Então, a tecnologia, ela não para, né, gente? Ela vai se transformando, tá certo? Então, é claro que isso também vai gerando um impacto muito profundo na forma como o trabalho ele está presente dentro da nossa sociedade. Então, aqui, né, eu trouxe um dado do IBGE, para a gente analisar, né, o número de pessoas desempregadas, né, a taxa de desemprego no Brasil. Então, por exemplo, no ano de 2012, a taxa de desemprego no Brasil, gente, ela era de 14 milhões, né? Então, ela era 7,4. Tá certo? E aí, agora, deixa eu ver, no ano de 2017, quase dobrou, né? 12,7. No ano de 2021, 14,3.
né? Então, é um número, gente, muito grande. E aí, como a gente já sabe, isso vai o quê? Gerando mais desigualdade. Porque se eu não trabalho, se eu não estou ali tendo renda para conseguir me manter, é claro que isso vai gerar um impacto negativo, né, gente? Porque não tem como. A gente viu aqui a relação que existe entre cidadania e trabalho. Não é isso? Então, olha, aqui eu trouxe outro dado, as maiores taxas de desemprego previstas para 2022, né? Em primeiro lugar, isso aqui são as economias que foram marcadas lá no ranking elaborado pelo Fundo Monetário Internacional. E eu coloquei a fonte aqui, tá certo? Então, o Brasil, gente, ele deve ficar entre as maiores do mundo, a taxa de desemprego, no ano de 2022, né? Um ano que a gente está vivendo aqui. Então, para vocês terem uma ideia, né, o Brasil está aqui, ó, em 9º lugar. Em primeiro lugar, a gente tem a África do Sul, depois o Sudão, depois a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Armênia, Geórgia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia do Norte, Bahamas e o Brasil em 9º lugar. Né, nós temos aqui alguns países também europeus, né, a Espanha, a Grécia. Aí tem o Marrocos, né, que é no continente africano, a Turquia. Então, o Brasil está aí em 9º lugar, com uma das maiores taxas de desempregos do mundo, gente. Então, é muito triste quando a gente vê isso, né? Pessoas trabalhando no mundo informal, pessoas que não têm nenhuma garantia trabalhista, então pessoas que podem até trabalhar ali, sem falar, né, em trabalhos análogos à escravidão, né? Pessoas que se encontram em um trabalho análogo, em uma condição análoga à escravidão, gente. Então, é algo muito forte. Isso aqui também faz a gente refletir sobre a fome no Brasil, em que a fome ela avançou no Brasil em 2022 e hoje ela atinge mais de 33 milhões de pessoas que vivem em algum nível de insegurança alimentar. Né, então, isso aqui foram os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que mostra que 4 entre 10 famílias estão com em algum nível de insegurança alimentar, gente. Então, essa mesma pesquisa, que foi da Pensan, mostrou que mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, né? Seja ele leve, moderado ou grave, que de fato é a fome. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma média de 212 milhões de habitantes, né? Então, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil enfrentam a insegurança alimentar. Então, isso é muito triste quando a gente pensa que as pessoas estão passando fome no Brasil, né, gente? Nós já havíamos conseguido sair do mapa da fome, mas infelizmente a gente voltou. E essa pesquisa, né, ela tem alguns destaques, eu coloquei aqui para que vocês possam ver. Por exemplo, o Norte e o Nordeste, eles são os mais impactados. A região norte do país, os estados que estão na região norte, mais de 71%, né, mais de 71% das pessoas que vivem no norte, elas estão sendo impactadas por algum nível de insegurança alimentar. Então, por exemplo, elas podem almoçar, mas elas não jantam, no outro dia elas não tomam café e elas nem sabem se vão almoçar novamente. Sem falar a galera que está passando fome mesmo, né? Então, no Nordeste é 68% do Nordeste. Lembrando que só na região Nordeste a gente tem 9 estados. Então, é muita gente, né? Que mais da metade do Nordeste está também vivendo uma insegurança alimentar. Outro destaque dessa pesquisa é que o campo, ele passa mais fome, né? Então, nas áreas rurais as pessoas estão passando mais fome. E o que me chamou a atenção aqui é que até as pessoas que trabalham na agricultura também estão em algum nível de insegurança alimentar. E quando a gente pensa, né, hoje, por exemplo, mais de 70% da comida que chega às nossas mesas é da agricultura familiar. E mesmo assim, essas pessoas estão produzindo alimento e mesmo assim também estão passando fome, né? Então é algo, gente, assustador.
Outro detalhe é que existe o que a fome tem cor no Brasil, porque a maior parte das pessoas que passam fome no Brasil são as pessoas negras, né? Então, por exemplo, 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas convivem com restrição de alimentos em algum nível, gente. E o outro destaque é que a fome no Brasil, ela tem gênero, né? Então, nas casas em que a mulher é a chefe de família, e a gente sabe, né, que a maior parte das famílias no Brasil, elas são chefiadas por mulheres, porque também existe um grande abandono paterno no Brasil, né? Uma grande quantidade de pessoas não tem o nome do pai no registro, porque ele simplesmente a abandonou, não participa nem da educação dessa criança e nem também com um aparato financeiro. Então, essas famílias também são as que mais passam fome, né, gente? Então, por exemplo, as casas em que a mulher é a pessoa de referência, quase 20% estão passando fome. Então, a gente vê que existe o que também? Uma grande desigualdade salarial e uma desigualdade de gênero também no Brasil, né? Então, olha aqui, a fome dobrada nos lares com crianças foi um outro dado que chamou a atenção, porque a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos de idade. Né? Então, pulou em 2020, era 9,4% dessas famílias, dobrou para mais de 18% no ano de 2022. Então, quanto mais crianças dentro de uma família, mais, né, insegurança alimentar elas vão ter. O outro dado é que a fome atinge quem não consegue chegar à escola, né? Quanto o nível de escolaridade é mais baixo, mais fome essa pessoa ela vai passar. Porque, claro, né, tu acaba sendo excluído dos melhores empregos, dos melhores salários, porque tu não teve ali acesso à educação, a uma escolaridade. Outro detalhe é a falta água para beber e cozinhar, gente. Esse aqui também é um outro dado assustador, porque o Brasil é um dos países, né, com o maior reservatório de água doce do mundo e mesmo assim as pessoas ainda não têm água para beber no Brasil. Isso é uma triste realidade e é uma realidade aí, ó, para 12% da população geral brasileira não tem água em casa. Outro dado que chama a atenção, até comentei, é que, olha, a vergonha de sentir fome. De todas as famílias entrevistadas pela pesquisa, 8,2% relataram sensação de vergonha, tristeza ou constrangimento pelo uso de meios que ferem a dignidade para conseguir colocar comida na mesa, né, gente? Então, é claro, porque a pessoa que está passando fome, ela vai procurar comida em qualquer lugar, inclusive no lixo, né? Então, é claro que isso fere a dignidade de qualquer ser humano. Então, essa é uma realidade, né, dentro do Brasil, é uma realidade muito triste, né? A ideia de um país tão rico como o nosso ter mais de 33 milhões de pessoas que estão hoje passando fome no país, né, gente? Então, isso é um ponto que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, né, e que a gente precisa entender a realidade que a gente vive, né? Então, a gente está chegando aqui ao fim da nossa aula. A nossa próxima aula será sobre as transformações do trabalho na sociedade que a gente vive. Eu vou trazer mais dados em relação ao Brasil, tá bom? Então, quero desejar a vocês uma ótima semana, que vocês possam refletir sobre isso aqui que a gente analisou hoje e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, sou a professora Kelly Campelo, quero agradecer a participação de vocês aqui. Beijos e até mais.